Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Corte dos Famosos. No vídeo de hoje, nós separamos um corte de uma entrevista da atriz Débora Seco, onde ela fala de uma forma direta e sem rodeios sobre amor, maternidade e sexualidade e o prazer feminino depois dos 40 anos. A atriz conduz a entrevista de uma forma natural e espontânea e o papo, super agradável, com certeza vai animar o seu dia. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o melhor, é rapidinho e não custa nada. E como sempre, o link para a entrevista completa está na descrição do vídeo. Créditos para o canal da revista UOL. Muito obrigado pela sua presença e agora vamos para o corte. Agora a gente vai entrar numa aba mais quente. Amorosa. Né? Amorosa. Você é de uma geração e você desbravou isso de assumir que gostava de pegar mesmo e quando você estava solteira, você vivia sua solteirice. Eu nunca falei, olha que loucura, eu nunca falei isso. Eu sou uma pessoa que sempre me apaixonei. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei no dia seguinte já querendo casar e ter filhos. De uma intensidade, talvez. A gente fala que é quase sapatão, né? Que o segundo encontro era Não, Leroy. O meu era no primeiro mesmo. Na Leroy. Já terminava ali do beijo, já tinha o nome das crianças. Mas você nunca teve medo de assumir isso, né? Mesmo que fosse publicamente ou não publicamente, nunca foi um problema pra você falar disso. Eu nunca tive né? medo de ser quem eu sou. Sim. Sendo bom ou ruim. Mas Porque você... algumas coisas que eu fiz, claro, que foram ruins pra mim. Sim. Mas eu as fiz, eu não nego quem eu sou, sabe? Eu aprendi com os meus erros e quero aprender com todos os meus erros e sei que vou errar daqui em diante, não sou perfeita, não somos, né? Sim. Eu busco muito mesmo não errar nos mesmos erros, mas vou errar e hoje, cada vez mais também, me acolho com empatia por mim, sabe? Eu acho que talvez o grande diferencial que eu tenho quando eu falo sobre isso publicamente, é que eu sou uma pessoa mesmo sem preconceitos. Sim. Então, se pra mim todos funciona deveríamos ser, né? Me apaixonar e querer casar e ter filhos no dia seguinte, e essa é a minha verdade, tá tudo bem. Se a sua verdade é querer pegar e nunca mais ver no dia seguinte, não trocar telefone, tá tudo bem também. E se a sua verdade é começar e depois de uma semana beijar na boca e depois de uma semana se envolver, tá tudo bem também. Eu respeito quem pensa diferente de mim. E como é difícil pra mim, as pessoas não entenderem Débora, isso, né? Sempre funcionou nessa matemática intensa, né? Eu me apaixonava perdidamente, assim. Pra mim nunca funcionou de me envolver com alguém sem sentimento. Eu sempre falo isso. Eu namorei todos os homens com quem eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas eu namorei com eles. Namorei de forma profunda, querendo uma vida inteira junto. Assim, nunca foi... não consigo ser do momento, fugaz, sabe? Eu sou da paixão. Mas você era uma pessoa viciada em estar apaixonada? Porque tem pessoas que viciam nessa... Eu acho que por um tempo fui um pouco apaixonada quando nessa a gente sensação, é jovem, né? né? Acho que também fica... Mas eu me apaixonei muito e vivi muitas coisas, muitas histórias e muitos amores. Mas sempre foram amores, assim. Nunca foi uma pegação. Mas também, pra quem gosta da pegação, eu não acho errado. Comigo não funcionava. Eu até às vezes queria que fosse, mas aí beijava, apaixonava, já queria o nome da criança. Já montava a casinha. O seu relacionamento mais longo foi com o Hugo? Foram 10 anos quase, né? 9 anos. 9 anos e meio. O que você aprendeu, assim, com o casamento e a maternidade? Porque aí você foi mãe, ele era pai. O que você aprendeu? O que a Débora aprendeu com isso? Cara, eu tive alguns casamentos, né? E aprendi muito com todos, assim, porque acho que quando você junta, você traz um outro mundo pra você. Aquela pessoa cresceu de uma outra forma, foi educada de uma outra forma, com outros certos e errados, com outros bons e ruins, com outra maneira de tomar café e de almoçar. Então é uma junção de uma outra ética, uma outra vida, um outro olhar.
Talvez o que mais me interesse nessa vida sejam pessoas diferentes de mim, universos diferentes de mim, esses mundos diferentes que eu aprendo a conviver e olhar, assim. Por isso que eu sempre fui muito casamenteira, eu sempre me interessei muito não só pelo corpo do outro, eu me interesso pelo universo do outro, pelo mundo do outro. Pessoa ali. Mais do que isso, em que mundo essa pessoa vive, sabe? Entendi. Qual é o tempo dessa pessoa, o que dá prazer pra essa pessoa, o que faz ela feliz. Eu nunca tinha pensado Eu sou muito apaixonada em entrar nesse outro mundo, né? Às vezes eu já me relacionei com pessoas que tinham filho quando eu não tinha filha, né? Então eu entendi a maternidade, a paternidade através dessas pessoas muito antes de ser mãe, sabe? Caramba. Tive enteadas que viraram amores e são a Lela, a Átria, a Lara, enfim, são pessoas que vão fazer parte da minha vida para todo sempre, né? E sei lá, entender, eu gosto de ouvir música, a pessoa gosta de escrever, aí o outro gosta de ler, e o outro joga futebol, e o outro é cantor, e entrar naquele universo, e como vive essa pessoa, é a mesma coisa que eu sinto quando eu viajo para um país diferente. Eu não quero ser turista, eu quero comprar pão na padaria, eu quero entender como vive aquelas pessoas. É isso, eu sou muito apaixonada pelo universo de cada ser. Eu nunca tinha pensado que cruza a minha forma. vida, e não só no relacionamento de amor. Eu sou apaixonada por pessoas, por universos, assim. Talvez eu seja muito... Talvez daí more um pouco a minha preguiça de ter muitos amigos. É porque eu não quero relacionamentos rasos. Eu quero entrar no mundo de quem... E dá muito trabalho essa demanda de muita gente. Muito trabalho, porque eu quero entender o que te faz feliz, aonde você ri, o que você acha divertido, por que é tão diferente do que eu acho. E foi uma construção de muito tempo, né? Foram 9 anos casada. Foram 9 anos... E com uma filha. Não, e uma filha. Vivendo intensamente do jeito que você está expondo pra gente. Como que foi o processo da separação? Porque é uma construção, né? Cara, as separações são muito difíceis, né? Não foi a minha primeira separação também. E eu digo que o mais difícil... Longa, né, de tempo. Sim. Mas eu acho que o mais difícil de uma separação é você se separar daquela vida em comum, né? Eu tenho evitado muito falar sobre a minha separação, porque eu entendo que o Hugo quer seguir de forma anônimo, acho que, né, mas de forma privada mesmo, e a separação fala muito sobre nós, né, não só sobre mim. Eu nunca tive problema de falar sobre mim, mas sempre tive problema de falar sobre o outro, né? Quando o outro não estava compactuando desse posicionamento, assim. Sempre foi muito respeitosa em não expor pessoas, não dar nomes, não... sempre que falei de alguém, sempre perguntei pra pessoa se podia antes. Nunca falei de alguém de forma aleatória, né? Aliás, muito é dito sobre o quanto eu expus pessoas. Eu nunca expus pessoas que não estavam dispostas ou estavam cientes dessa exposição. A gente sempre foi tudo muito combinado, assim. Mas entendo que nesse movimento de ruptura desse casamento, ele prefere mesmo seguir... acho que em silêncio, e eu respeito, assim, não quero o expor, né, nem expor o que vivemos, não é algo que seja só meu e que eu possa falar. Durante muitas vezes na minha vida, assim, muitas entrevistas que eu dei, quando esbarrava na vida de uma outra pessoa, eu sempre falava, não, isso não dá. Eu não tenho problema de me expor, né? Eu realmente sou um livro aberto e acho que é ótimo poder falar sobre mim, sobre os meus acertos e erros, assim. Agora você não pode falar pelo outro, mas né? Quando tem uma outra pessoa, eu realmente... Tudo que falei sobre ele sempre foi muito combinado, assim. E o combinado agora é que seguiremos em silêncio. E pra você, como que é viver o amor e a sexualidade hoje, depois dos 40, como uma mulher? Cara, eu sou uma pessoa muito romântica. E eu acho que a mesma Débora de, sei lá, 14 anos... Ainda existe aí. Ainda existe aqui. Eu acho que é a mesma forma de lidar com o amor, sabe? Ai, vou eu chorar de novo. Que péssimo.
Aqui é uma sessão de terapia, você pode Todo chorar. mundo que vem aqui chora. Eu sigo acreditando mesmo na relação de duas pessoas que se amam e que se escolhem diariamente. Acho que hoje, aos 45, diferente da Débora de 14, eu tenho muito mais noção do quão difícil é se construir essa relação. Se escolher Todos os dias. Acho que no último ano, então, e acho que no último mês, principalmente, eu venho pensando e prestando muita atenção no quanto é necessário a gente abrir mão um pouco de nós para sermos dois, né? Acho que durante muitos anos eu vivi muito no sobre mim. E hoje eu tenho escolhido mesmo tentar começar histórias diferentes, assim, tentando pensar no nós, assim. Tentando entender o quanto o que eu sou impacta no outro, o quanto o que eu sou machuca ou alegra o outro, sabe? Potencializar o que faz bem e tentar lapidar e moldar o que faz mal, sem deixar de ser quem eu sou, sem perder a minha essência. Mas eu acredito muito, assim, numa relação para sempre. E vou viver acreditando até o fim. E vou viver buscando encontrar alguém com quem eu construa um para sempre. Que pode ser um homem ou uma mulher. Que pode ser a pessoa que for, né? Que for pra ser, né? Você não teria problema de assumir um casamento bissexual? Você Não já falou teria. que foi apaixonado por uma mulher. Já, não teria. Mas eu acho que hoje eu não teria mesmo, assim, na época que aconteceu, Sim. eu acho que eu tinha questões ali. Era muito difícil, imagina, ainda mais Eu pra acho você uma que não pessoa era pública. nem só sobre mim, assim, eram sobre pessoas que sim. me rodeavam, enfim. Mas eu acho que hoje, sim, se eu me envolvesse com uma mulher, eu teria total. Se fosse da vontade dela topar essa exposição toda que é ser minha namorada. E sua sexualidade, você acha que mudou ou não? O jeito que você sente, o prazer Ah, muda? totalmente. A vontade de ou a falta de? Porque Eu eu acho sinto que a muito falta do de, que- tá? do Eu tô te que- falando isso porque eu já sinto a falta a gente de. tá casado, eu Eu já confesso tô- aqui. Eu também Não, eu tô sinto falando da falta idade, eu não tô falando da relação, dele. Bruno. Tô brincando. Mas eu acho que muito do que eu falo e busco falar, né, sobre sexo, sempre foi numa busca de uma liberdade feminina, assim. Eu sempre acho que o prazer da mulher ainda é muito oprimido. Uhum. Eu cresci achando que sentir prazer era errado, era feio. Cara, Tocar as todas suas as Era nossas vulgar, amigas né? falam isso, é muito louco. Que uma mulher que fala sobre o próprio prazer é vulgar, é errada. Na contramão disso, a gente vê milhões de homens, né, com uma liberdade no próprio toque, na masturbação, Não, de falar e de no falar é autoconhecimento, É, o homem, a no gente diálogo cresce- entre outros A homens. gente cresce ouvindo isso. Meu pai falava, meu filho, você tem que ir no banheiro e fazer isso. Uma normal. criança Pra aí. mulher não, Pra mulher, é não. erradíssimo. Se você faz é feio, Não é errado. toca aí. Muito louco. Só que a gente precisa se tocar para se conhecer, para descobrir onde é o nosso prazer, para que a gente consiga ter prazer com o nosso parceiro. Não dá mais para a gente ter um olhar para a relação sexual no lugar de serviço, sabe? De dar prazer ao homem Sim. e nem sempre sentir prazer, nem sempre ser bom. Muito louco isso. Eu, quando falo sobre sexo, recebo uma enxurrada de mensagens de mulheres que nunca sentiram prazer, nunca tiveram orgasmos, nunca, enfim, não se conhecem, nunca se tocaram, ainda nesse lugar da opressão, do feio, do errado. Então eu tento naturalizar, sabe? A coisa mais preciosa que aconteceu na minha vida, ela veio através de uma relação sexual. Não é possível que as pessoas achem feio e errado algo que gera uma vida. Talvez o milagre que eu tenha assistido a olho nu, esse foi o único, aconteceu dentro do meu corpo. Meu corpo formou um coraçãozinho, um pulmãozinho, um rinzinho, muito um louco. figadinho, e ela saiu de dentro de mim. E eu tenho esse vídeo chorando, e era uma pessoa.
Saca? E essa pessoa tem Veio de uma relação personalidade, sexual. tem tudo. Ela é uma pessoa igual a mim, igual a você. Todo mundo, eu, você, todo Veio mundo assim. veio de uma relação sexual. Sim. Por que que a gente demoniza tanto isso? Verdade. Por que que é tão... E sempre pro lado feminino, né? Uhum. Sempre É o pro lado da tabu. mulher. É tão oprimida, é tão opressora, é tão feio. Então eu tento mesmo naturalizar. Eu acho que relação sexual, pra mim, é igual comer, tomar banho, dormir. Sei lá. Uma necessidade é uma básica, necessidade né? básica. Todo mundo, né? E você fala de uma forma Todo mundo sobre deveria ter isso de forma saudável. Quem você não fala tem como deveria saúde. rever isso. É saúde, pra mim e falar de sexo pra mim é igual falar banho quente ou frio, sabe? Talvez eu tenha uma naturalidade, uma criação onde isso foi muito falado, conversado e naturalizado, muito diferente das pessoas. Então eu tento mesmo trazer um olhar pra isso. A sua infância já foi falada, sua mãe A conversava. minha mãe conversava muito comigo sobre Então tá isso. explicado. Né? Assim, Tá explicado o porquê é tão natural pra você falar de uma coisa que nem os pais da gente, homem, arriscava de falar. Não, com mas no o início filho. minha mãe não falava também, não. No início ela falava assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje, minha filha, quando você perder a virgindade, conta pra mamãe. Mamãe é sua melhor amiga. Corta para, mãe, perdi a virgindade. Sou imbecil! Eu vou te matar! Que horas? E aí, mãe? Mas eu acho que a gente foi construindo no decorrer dos anos, ela foi evoluindo e se libertando também, porque ela também vem de uma educação Evolui através muito de opressora. você, né? Meu avô é do interior do Ceará, sabe? Então ela vem também de um lugar de muita opressão para um lugar de libertação. E a gente foi construindo isso juntos. Então eu sou uma pessoa mesmo que tento trazer para todas as minhas amigas, para todos os meus amigos, para todo mundo que convive comigo. É uma naturalização disso, o quanto é saudável. Sim. E o quanto é necessário, para mim é a palavra mais importante, o quanto é necessário para nós mulheres falarmos sobre esse tema. Se a gente não dialogar uma com a outra, a gente não vai entender. Por exemplo, eu demorei muito tempo para entender o orgasmo com penetração e ninguém falava disso, então eu achava que era uma coisa só minha. Então a gente precisa conversar como os homens conversam sobre isso entre si. A gente precisa normalizar se falar, isso, a gente né? precisa normalizar isso. Normalizar que a gente quer ter prazer, que pra gente talvez seja mais difícil que para um homem. E é mais difícil por quê? Porque o homem é ensinado a se conhecer desde sempre, nós não. Sempre que eu fui me tocar, eu achava que eu estava cometendo um pecado, algo erradíssimo. Então, eu tento trazer esse assunto mesmo para diálogo. Eu não sou uma expert nisso, eu não sei. Hoje em dia, cada vez mais eu vou falando sobre isso com cuidado, porque eu entendo que recortes rasos das minhas falas, às vezes, podem gerar o impacto inverso ao que eu tô tentando. Sim, porque aí pega só aquele corte. mas aqui eu quero chamar mesmo para um diálogo assim, nós mulheres precisamos Saúde, falar né? sobre Incrível. isso. Sexo sobre Nós saúde, mulheres né? precisamos entender que o nosso prazer não é errado, não é feio, não é vulgar, sabe? E tá tudo bem, eu posso ter um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, porque eu fui criada assim, uma outra mulher ter mais um... Mas a gente precisa conseguir falar com alguém que seja de forma privada, sei lá, com amigos ou com um médico. A gente precisa se conhecer, porque não é justo que a gente conheça o sexo nesse lugar de Só serviço, dar o prazer, sabe? né? É isso. E você é uma pessoa que traz, pelo menos aqui com a gente, né, que o recorte não vai ser feito, porque é justamente sobre o espaço também que você tá falando disso. Mas infelizmente E a aqui, internet faz eles recortes, fazem, né? A gente não tem jeito, não há o que ser feito. Não há gerência sobre isso. Sim. Por isso que cada vez mais, depois de alguns anos falando e sendo mal interpretada, ou enfim, eu tenho tido mais cuidado mesmo ao falar disso, para que... Não tirem do contexto. Para que o efeito não vá para o lado outro contrário lugar. ao Sim, que eu sim, desejo sim. mesmo. Porque as pessoas pegam um recorte do que você fez como um papel. Cara, a relação sua de um homem e de imagem. uma mulher, ela é divina, sabe? Quando feita com consentimento por ambas as partes, com respeito e com prazer por ambas as partes, sabe? Então, gente, Sobre façam isso. sexo, mas com saúde e com consciência. E com consciência. E com prazer, mulheres. A E gente mulheres, pode né? ter prazer. É isso Não que é é mais... feio ter prazer.
Não é feio ter prazer. E, cara, às vezes eu converso com muitas amigas que falam a mesma coisa. Com certeza, assim, tipo, minha avó nunca deve ter sentido orgasmo na vida dela. Certeza absoluta não, disso. Sua avó com certeza E morreu com certeza sem sentir. eu vejo a geração mais jovem, né? As meninas de 20 e poucos anos já muito mais bem resolvidas. Sim, é muito mais no tranquilo. diálogo, assim, Totalmente. a gente tá evoluindo. É uma construção, e que bom que você fala, não de agora. Então, às vezes que você E que falou... bom que a minha filha não vai passar por tudo que eu passei, sabe? Sim. Ela vai entender o que é abuso, Sim. o que não é abuso, o que é... Porque não era falado antigamente. Não era exatamente o que podem fazer com o corpo dela, o que não podem, né? O que ela quer que faça, o que ela Você não já quer sofreu que abuso faça. ou não? Eu acho que a gente própria se Sofre abusa. sem saber A também. gente, eu sofri, né? Eu sofri várias formas de abuso, mas fui abusada sim. até por mim mesma. Várias vezes eu me obriguei a ter uma relação sem vontade, ou obriguei isso é a um estar num abuso. lugar sem sentir, sabe? Pra agradar, pra ter um homem, um salvador, um príncipe. Ó, eu sem um homem. Outro dia, sei lá, eu li ontem uma frase da Grazi maravilhosa, que uma mulher sem homem é igual um peixe sem bicicleta. A gente foi essa coisa do culto ao príncipe encantado, Total. né? A gente cresceu lendo esses contos História de que princesa. a Disney, Bela mulher era feliz Adormecida, quando encontrava um príncipe encantado. Eu acredito ainda muito na relação para sempre, mas hoje eu entendo que eu vou ser feliz. De Eu já qualquer sou forma. feliz, tendo o príncipe encantado ou não tendo. Se ele vier, vai ser para me fazer mais feliz. Feliz eu já sou, sabe? E é Lindo. para isso que eu luto diariamente. Existe algo que você ainda morre de medo na vida? Ai, morro de medo de morrer. Você tem medo de Muito. Você tem medo Mas De da deixar morte? minha filha. Então, mas você muito. teve isso depois da Depois da nascimento? maternidade. É. Antes você não tinha medo de Nenhum morrer. medo, nem pensava nisso. Então a finitude se aproximou na sua cabeça, o medo de morrer O meu medo é de finitude. deixar ela sozinha. É de deixar ela sem mãe. Acho que o meu maior medo, talvez, na vida era de não ter a minha mãe. Então, quando eu viro mãe, o meu maior medo é de deixá-la sem mãe. Sim. É de que ela passe pelo que, pra mim, seria a maior dor do mundo. Crescer sem a minha mãe. Bom, falando nisso, a gente pede para todos os nossos convidados trazerem uma imagem que represente uma mudança na vida dela nos últimos 10 anos. E aí você trouxe uma imagem, pedi para colocar pra gente, que eu Isso queria aí, que você explicasse pra gente Tem por 10 anos, exatamente. 10 anos. Que transformação aconteceu na Débora? Com essa Todas imagem. as transformações. Por que essa imagem? Por Essa que essa imagem imagem? é a imagem da minha maior transformação. Assim, ser mãe foi o que me transformou. Totalmente. Uma pessoa corajosa para ser quem eu sou, uma pessoa orgulhosa de quem eu sou, de onde vim, aonde cheguei, numa pessoa medrosa de faltar para alguém, para a pessoa mais importante da minha vida. Uma pessoa medrosa também e temerosa de não dar conta de criar da forma certa a pessoa com quem eu mais quero acertar. Uma pessoa que passou a olhar para si própria diferente, para o trabalho diferente, para as relações de forma diferente. E todas as mudanças que acontecem em mim até hoje, há 10 anos, e são muitas, eu mudo todo dia, e uma das minhas maiores alegrias é ser essa metamorfose ambulante. É olhar para mim e falar, não, eu era assim há 2 semanas atrás, mas acho que não quero mais ser assim. Nossa, pensava assim há 1 mês atrás, mas não quero mais pensar assim. Agir assim tem 5 anos, mas, não vou mais agir. Essas mudanças, elas acontecem em mim diariamente, Incrível, e todas elas são por conta da Maria Flor. incrível. Na verdade, eu ia pedir pra você deixar uma mensagem pra você daqui 10 anos, mas eu não vou fazer isso. Vou deixar que você deixe pra Maria ver essa mensagem daqui 10 anos. Daqui a 10 anos ela vai ver essa mensagem. O que você diz pra ela? Porque Ela vai tá com eu ia pedir pra você milha. eu ia pedir para você falar pra você daqui 10 anos. Só que você já viveu tanta coisa que provavelmente você vai falar pra Mas você eu acho mesmo, que você seria a continue vivendo. mesma mensagem. Que você daria pra ela, né? Tá tudo bem.
Se permita ser feliz, olhar a vida de forma mais leve, se cobrar menos. Até quando a gente erra, a gente acerta. Foram nos meus erros que eu me transformei, nas minhas maiores dores que eu me transformei numa pessoa, que eu dei passos para ser uma mulher melhor, uma pessoa melhor, sabe? Então aproveite as suas dores, comemore as suas alegrias, viva intensamente, mas com leveza também. Se aceite como você é, se ame como você é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. A vida é muito curta, ela passa muito rápido e a gente se cobra demais, a gente exige demais. Seja leve, já deu certo. Mesmo quando não dá certo, dá certo. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso ajuda e muito no nosso crescimento. Muito obrigado pela sua companhia e, se puder, continue por aqui. Temos muitos outros vídeos que você pode gostar. É só clicar em um desses que está aparecendo na sua tela. Fiquem todos com Deus e até a próxima.